Colégio Apoio, Português 1, professora Simone Santana. Essa é a aula de gramática do 8º ano do ensino fundamental e essa é a semana 8, tá bom? A aula 1 de gramática. Nela nós vamos fazer a revisão do 4º bimestre. Então nós vamos utilizar aí 3 blocos, um falando sobre derivação, o outro falando sobre hífen e o outro falando sobre período composto. Bom, vamos começar com a derivação então? Derivação consiste em acrescentar um elemento para formar uma nova palavra. Esse acrescentar pode ser antes da palavra, do radical da palavra, que é o exemplo aí mesmo, ó, prover, antes, que é sufixo, ou que é prefixo, ou depois, que é um sufixo, tá? Então, nós podemos gerar palavras que vai ser chamada de derivação prefixal quando o elemento ele vem antes do radical. Olha só, pré-história. Então, o que vem o antes é o pré, né? Então, ele é o prefixo. Então, ele vai gerar uma outra palavra. Olha, história é uma história e a pré-história é um momento da história. Humano é uma pessoa que nasce, cresce, reproduz e morre. Quando fala que ele é desumano, está falando que ele não tem coração, é um adjetivo, uma característica de um humano, né? Feliz é um estado de alegria e ser infeliz é um estado de tristeza, o contrário, né, de feliz. Então percebam que quando acrescentou um elemento antes, né, do radical, mudou o sentido dessa palavra. Então nesse caso é chamado de derivação, ou seja, criou uma nova palavra, só que por conta do acrescentar do prefixo, ok? Olha só, desarmar, prefixo, armar o radical. Então, eu criei uma nova palavra. A mesma coisa vai acontecer quando eu vou falar sobre sufixo. Só que em vez de ser no começo, vai ser no final da palavra. Então, olha, você irá identificar que os elementos vêm depois do radical da palavra. Então, olha só, derivação sufixal, acréscimo de sufixo à palavra primitiva. História, historiador. História é o que está acontecendo, né, com a humanidade, o registro do tempo da humanidade. E o historiador é quem faz esse registro, né? Humano é um elemento que nasce, cresce, reproduz e morre, e a humanidade é o conjunto da vivência desse humano, ou mesmo também um sentimento, né? Felizmente, o feliz é a alegria, e felizmente é uma notícia boa, uma coisa que vai acontecer, um modo, né? Então a gente percebe que quando acrescenta um sufixo, a palavra muda de sentido. Então olha só, cruz é um símbolo, mas a partir da hora que eu coloco o eiro, que é um sufixo, ele vai receber outro significado, né? Então, pode ser o nome dado a uma viagem, né? Então, dessa forma, a palavra cruz acabou virando um outro significado, um outro sentido, porque ela utilizou o sufixo. Acontece de você utilizar o sufixo e o prefixo ao mesmo tempo em cada palavra. Isso a gente chama de derivação parasintética. A derivação parasintética, ela vem com os elementos, vem antes e depois, e não pode tirar esses elementos. Se tirar esses elementos, eles ficam sem sentido. Olha só, tarde, entardecer. Se eu tirar o em, vai ficar tardecer, tá errado. Se eu tirar o ser, vai ficar entarde, também não existe. Então, a derivação parasintética, ela precisa do sufixo e do prefixo ao mesmo tempo. Já na derivação, já na derivação regressiva, nós vamos tirar elementos, né, como consumir, consumo, beijar, beijo. Aí tem duas que eu peguei elas bem facinho para poder ajudar nessa derivação regressiva. A palavra motocicleta, ela sofreu alteração. A gente só utiliza a palavra moto, né, e esquece, apaga o cicleta. Então, nesse caso, fica somente a palavra moto. Da mesma coisa acontece com refrigerante. O refri fica, e o gerante a gente elimina, e fica só refri. Então, isso é uma derivação regressiva, tá bom? Então, derivação imprópria são aquelas derivações onde o sentido da palavra, ela tem duplo sentido. Então, olha só, o animal é um ser da natureza, né? Uma espécie, e ele foi animal, de ser bruto, de ser áspero, de ser feroz, né? Que é um adjetivo. O mesmo caso acontece com os bons serão contemplados. Então, bons de uma característica, ele entra também como subjetivo, ou como um substantivo. Bom, viva melhor. Esse foi um bom exemplo que eu gostei, porque ficou bem claro. Olha só, viva melhor. O viva aí é um verbo. E viva, ganhamos, é uma interjeição, uma alegria. Então, você percebe que a mesma palavra, ela tem duas classes gramaticais distintas. Então, quando é assim, a gente chama de derivação imprópria. O nosso jantar chegou.
que é o nome da comida, que é um substantivo. E vou jantar na sua casa, uma ação, um verbo, né? Então, para nós lembrarmos, nós temos aí o segundo, que é o hífen, tá? O hífen, ele tem uma tabelinha muito interessante que vai nos auxiliar nessa memorização, nessa compreensão, para que a gente não erre mais concernente à utilização do hífen. Olha só, deixa eu abrir aqui minha tabela para ficar mais fácil para que eu possa ler juntamente com vocês. Então, olha só, quando a primeira palavra termina com uma vogal e a segunda palavra termina com uma vogal, é necessário e obrigatório a utilização do hífen. Como exemplo aí, ó, anti termina com i, inflamatório começa com i, então para não haver o choque dos dois is, utiliza o hífen. Quando a segunda palavra começar com h, então nesse caso, também utiliza hífen, como anti-herói, ultra-humano, super-homem. E também quando vem as palavras circo e pan, porque circo termina com m, pan termina com n, então essas duas palavras, se a segunda palavra for iniciada com a vogal ou com h, elas utilizarão o hífen, tá bom? Hiper e inter, e super, e prós, pós, pré, ex e vice, esses 8 elementos aí, todas as vezes que forem utilizá-los, tem que utilizar a vírgula. Lembrando que o pré tem palavras que são pré sem acento. Se for pré sem acento, não utiliza hífen, tá? Como prefixo. Prefixo não utiliza vírgula, mas pré-história já utiliza vírgula porque o pré está acentuado, tá ok? Nos compostos dos sufixos ex e vice, que eu já falei, né? Se é ex-namorado, ex-amigo, vice-diretor, vice-campeão. Em palavras compostas ignoram animais ou plantas, né? Então, quando eles vão falar sobre animais ou plantas, se eu falar bem, ti, vi, sem o hífen, eu estou falando 3 palavras distintas. Então, quando eu quero me referir a um animal, eu vou usar essas 3 palavras, mas assim estão unidas pelo hífen. Assim como beija-flor, né? Se eu falar só beija é uma coisa, se eu falar flor é uma outra coisa, mas se eu juntar as duas e colocar o hífen, vira o nome de um pássaro, né? Como couve-flor. Couve é uma coisa, flor é outra, mas quando eu junto elas, vai virar o nome de uma outra, de uma planta, né? De uma verdura, né? Então, por isso a necessidade de usar o hífen, para poder virar uma palavra que denomina algo, tá bom? Que dá nome a algo. Bom, em palavras com elementos repetidos, como tico-tico, lenga-lenga, toque-toque, reco-reco, bum-bum, né? Em palavras compostas que não apresentam o elemento de ligação, mas que a palavra precisa estar ligada à outra, porque elas também significam algo, como se eu falar só guarda, chuva, eu não vou falar o nome daquele objeto que me protege do sol ou da chuva. Mas se eu falar os dois juntos com o hífen, aí sim eu estou denominando aquilo, como guarda-sol, como segunda-feira. Segunda é uma ordem, feira é um aglomerado de pessoas vendendo algo em comum, né? Então, quando eles estão separados, são 2 palavras distintas, mas se eu juntar as duas e colocar o hífen, vira o nome de uma semana. Vira um dia da semana, né? Vira o nome de um dia da semana. Então, nesse caso, quando a gente quer se referir a um objeto e vai precisar de utilizar 2 palavras, a gente precisa perceber se vai utilizar o hífen. Por quê? Porque nem em todos os casos utiliza hífen. Tem 2 casos bem específicos aí que ajudam a gente a compreender um pouquinho quando não usar o hífen. Quando for né? Então, cooperar, coordenar, nesse caso não utiliza hífen, apesar de se finalizar com uma vogal e iniciar com uma vogal, que é a primeira regra de empregar-se o hífen, nesse caso não, tá bom? Essa é uma exceção. E a outra exceção é quando a vogal do primeiro terminar em uma vogal e a segunda for um R, porque a sonoridade vai dar a diferença, vai dar a distinção. Então, é preciso se ficar antirrugas ou antirrugas, né? Para ficar antirrugas, eu preciso de 2 R's, senão fica antirrugas, né? Então, por conta disso, eu vou acrescentar um R. Então, nesse caso, não vou utilizar o hífen, mas vou acrescentar o S ou o S. Bom, nós vamos agora para o terceiro bloco, que é o período composto. O que é um período composto? Período composto é aquele que tem uma oração, 2 orações, 3 orações, ou seja, tem mais de 2 orações. Então, o período composto é aquele que possui mais de uma oração, tá? Nós vamos trabalhar agora um pouquinho sobre o período composto por subordinação. Então, subordinação é quando uma oração depende da outra oração.
tá? E esse elemento de necessidade, ele faz com que um tenha dependência do outro. Então, eu tenho 3 tipos de orações subordinativas, que na próxima aula eu vou trabalhar um pouquinho mais sobre isso com vocês, porque cada uma dessas 3 divisões tem 3 subdivisões, né? E essas 3 subdivisões, elas são bem classificadas, são bem caracterizadas. Então, é bom que a gente pegue essa aula e, né, vamos simplificar para que nós entramos nesse conceito de classificar a substantiva, a adverbial e a adjetiva, tá bom? Bom, no mais, hoje não tem tarefa, tá? Vocês vão ter só essa aula e a atividade de revisão vai ser na próxima aula, tá bom? Obrigado, estude a revisão e até a próxima aula.